porque hoje é dia da comissão parlamentar que investiga a invasão dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. Ouviu o ex-ministro Anderson Torres. O Igor Damasceno está em Brasília e vai trazer essas informações para a gente agora ao vivo. Está embecado porque é dia de ir para o Congresso Nacional, né, para trazer essas informações para a gente. Igor, traz os detalhes, né, do que está previsto para o dia de hoje, esse depoimento que é considerado, inclusive, fundamental para as investigações. Então, dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. A gente vai restabelecer aqui a comunicação com o Igor Damasceno para que ele traga essas informações para a gente sobre esse depoimento. Ontem a gente já falava sobre ele aqui no Manhã no Acre, estava previsto para hoje, e a movimentação toda está girando em torno disso, porque Anderson Torres é um dos principais nomes, né, para ser ouvido dentro da comissão. Inclusive ficou preso durante um período e essa expectativa do depoimento dele. Agora sim, o Igor já está aqui comigo para trazer esses detalhes desse depoimento que pode ser fundamental, né, Igor? Bom dia. Pois é considerado o depoimento mais importante da CPI mista do 8 de janeiro, desde o início, desde a instalação da comissão, viu, Adriane? O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Brasília, Anderson Torres, ainda não chegou no Congresso Nacional, mas ele pode chegar a qualquer momento. E como ele não pode falar com a imprensa, o assédio é grande em relação ao ex-secretário de Segurança Pública, então foi montado um forte esquema de segurança ali dentro do Congresso Nacional para que a imprensa não tenha tanto acesso a Anderson Torres na chegada dele à CPI mista. Assim como aconteceu com Eduardo Naime, com Mauro Cid, ele vai entrar por um corredor exclusivo, vai ficar separado numa sala à parte até que a entrada dele na comissão seja liberada. Então a expectativa é que a imprensa nem mesmo fotografe ou registre a chegada de Anderson Torres ali no Congresso Nacional, mas a gente sabe que tudo pode acontecer. Ele deve responder questionamentos a respeito da minuta com teor golpista que sugeria decretar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, na prática, que Bolsonaro continuasse no poder mesmo perdendo as eleições. Essa minuta golpista foi encontrada na casa dele durante mandados de busca e apreensão da Polícia Federal, mas o foco mesmo é saber por que Anderson Torres viajou para os Estados Unidos, tirou férias, mesmo depois de ter sido alertado sobre as possibilidades de ataques lá no dia 8 de janeiro. Ele viajou no dia 6 e foi alertado pela ABIN antes disso, a Agência Brasileira de Inteligência. Anderson Torres é investigado pela Justiça por suposta omissão e conivência com os atos antidemocráticos. Ele conseguiu no próprio STF o direito de ficar em silêncio naquelas perguntas comprometedoras que podem gerar alguma prova contra ele. Então, se ele sentir algum risco de autoincriminação, os advogados, pelo menos 3 estão acompanhando Anderson Torres, vão falar ali com ele: olha, não precisa responder isso aqui somente no dia do julgamento. A expectativa é que ele responda alguns questionamentos, sim, diferentemente de Mauro Cid, até mesmo para não se comprometer com a justiça, ainda mais do que já está comprometido, viu, Adriane? Vamos acompanhar, né, para ver se ele vai falar ou não. Agora, lembrando que é comum as férias em janeiro. E ele alega que estava, inclusive, com essas férias já previstas, né, para serem usufruídas, e que teria repassado as informações para as autoridades que o substituíram. A gente vai seguir acompanhando para ver de que forma esse depoimento vai ser feito e torcer para que realmente haja um depoimento, né, ele fale alguma coisa e que a própria comissão se porte adequadamente. Porque nos últimos a gente tem visto mais treta entre eles, né, situação oposição dentro da CPMI, do que o próprio interrogado ter um discurso, ser ouvido efetivamente. Agora, Igor, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está tentando reverter a decisão do TSE, que o tornou inelegível pelo período de 8 anos. Quais são as alegações que a defesa utiliza nesse recurso, Igor? A defesa entrou com recurso com o motivo, com a justificativa de embargos de declaração. Que é isso? São aqueles pontos considerados soltos, ainda não totalmente respondidos, mas que foram utilizados para gerar essa condenação ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Entre esses pontos soltos está a própria minuta golpista que foi encontrada na casa de Anderson Torres. Essa minuta foi encontrada enquanto Anderson Torres ainda era ministro da Justiça. Pelo menos as investigações apontam que enquanto ele era ministro da Justiça de Bolsonaro, essa minuta chegou até a casa de Anderson Torres. Só que não está totalmente explicado o que Bolsonaro tem a ver com isso. Qual é o ponto que liga Bolsonaro até essa minuta? O único ponto, o único fio que liga um ao outro é justamente que a minuta chegou na casa de Anderson Torres enquanto ele ainda era ministro do governo de Bolsonaro. E é exatamente com essa justificativa, com os embargos de declaração, que a defesa quer questionar lá no Tribunal Superior Eleitoral por que Bolsonaro foi condenado com essa minuta golpista que foi encontrada na casa de outra pessoa, sendo que aquele teor ali não menciona alguma atitude, alguma ação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o relator, ministro Benedito Gonçalves, relator do processo que gerou essa inelegibilidade de Bolsonaro, vai então acatar, vai analisar esse pedido da defesa para saber se o processo vai ser reaberto. A expectativa é que não deva mudar muita coisa, não deve mudar muita coisa, justamente porque aqueles mesmos ministros que o julgaram no primeiro julgamento vão julgar agora se o julgamento for reaberto, se o processo vai ser reaberto. Eu lembro a vocês que Bolsonaro foi condenado a 8 anos de prisão, mais pagamento, aliás, 8 anos de inelegibilidade, mais pagamento de multa por suposto abuso de poder político. Isso depois que ele teve um encontro com embaixadores, pelo menos 40 diplomatas no Palácio da Alvorada, para atacar o processo eleitoral brasileiro. Então foi um ataque sem provas e de acordo com a denúncia lá da Corte Eleitoral, usando a máquina pública para fazer esse ataque. Os embargos de declaração, eles são um rito processual, né? É comum que se apresente esses embargos, mas também dificilmente o embargo ele muda o que já foi analisado, o mérito. A decisão, ela não é revertida. Demora um pouco mais para o transitado e julgado, né? Quando se esgotam as possibilidades de pedir recurso. Então, eles acabam utilizando esses embargos mais para ganhar tempo. Mas, efetivamente, o embargo dificilmente muda o mérito. E ainda que conseguisse fazer qualquer tipo de mudança, é como você disse, quem vai julgar? Quem já julgou. Então, se ele for para a Suprema Corte, quem que ele vai encontrar lá? Por exemplo, que é a última instância. Os próprios ministros, inclusive, que foram alvos, alguns das denúncias que o levaram à cassação. E agora ainda tem um novo ministro, né? O Zanin. Se chegar até lá. Ou seja, a situação dele é daí para pior. A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro não deve mudar. Nós temos ali alguns interlocutores no Partido Liberal, que é a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já descartaram qualquer possibilidade de trazer de volta a elegibilidade, que ele se torne elegível nas eleições municipais do ano que vem ou nas eleições de 2026. Ninguém trabalha com essa hipótese. A defesa só está fazendo mesmo o trabalho dela, tem mesmo que tentar todos os recursos, não pode, fica até feio desistir logo na primeira condenação, desistir logo na primeira porta fechada. Então é mais um trabalho de defesa, é mais um rito processual mesmo, mas ninguém, nem mesmo o próprio Partido Liberal, trabalha com essa possibilidade de devolver a elegibilidade de Bolsonaro. Agora, Igor, apesar da defesa fazer a parte dela que é defender, né, usar os recursos necessários aí, alguns especialistas acreditam que é uma perda de tempo e que pode estender essa inelegibilidade. Porque se já resultar aqui, já começa a contar os 8 anos. Se começar a entrar com os embargos de declaração, os recursos que são necessários, já que a perspectiva é a manutenção dessa condenação, todas as perspectivas são essas, ou seja, só vai adiar ainda mais a possibilidade de um dia Jair Bolsonaro voltar a ser candidato, né? Alguns especialistas já estão começando a falar sobre isso, nessas possibilidades de recurso. Eu particularmente acredito que não. Eu particularmente acredito que Benedito Gonçalves, em acordo ali com os demais ministros da Corte Eleitoral, vão começar a contar essa inelegibilidade de Bolsonaro a partir de outubro de 2022 mesmo, e que ele deve ficar aí mesmo até 2030. Acho meio difícil eles mudarem essa parte,
até porque a gente tem muito processo pela frente aí, outras situações, inclusive envolvendo outros políticos de renome nacional. Acredito que vai se manter. E até 2030 acontece tanta coisa, né, Igor? Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você sobre reforma, né? Reforma tributária, que é um outro assunto que mexe bastante com o país inteiro. Daqui a pouco eu volto com essas informações ao vivo, direto de Brasília. Sigo com informação sobre o ex-vereador Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, que é irmão de Jorge Tavares. Eles foram assassinados nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ele foi ouvido como testemunha nas investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle em 2018. Eles estavam em um estabelecimento comercial no bairro de Guadalupe, na zona norte da capital fluminense, quando o veículo parou em frente ao local e um grupo de homens atirou contra eles. Em nota, a polícia militar disse que uma terceira pessoa, ainda não identificada, também morreu nesse ataque. Ele tinha 53 anos e chegou a ser investigado na Comissão Parlamentar de Inquérito das Milícias, acusado de chefiar um dos grupos criminosos, a acusação que negou na época. Enfim, mais uma repercussão nesse caso, Marielle, mas aparentemente uma queima de arquivo. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.